Tu me disseste que quando adolescente houve ali um momento que tu ficou um pouco mais afastado, Sim. né, da igreja. E esse afastamento eu costumo dizer até que é um pouco natural na adolescência, né? Eu acho que todo mundo passa ali a questionar um pouquinho nesse momento. Mas qual é a diferença principal que tu sentes, assim, né? Porque tem muito jovem aqui que com certeza vai assistir. Qual é a diferença entre estar distante de Deus e estar perto? Não só na questão familiar, que inclusive é uma das principais coisas, eu acho, né? Mas na vida em sociedade, nos amigos, como tu consegues enxergar esse tipo de diferença? Olha, eu vejo isso muito como até um agir de Deus, sabe? Como que é uma experiência que você meio que, para quem vive essa experiência, acaba sendo uma espécie de teste, assim, onde Deus se prova para você e te puxa para perto de volta. Porque uma das alegorias que existem na Bíblia com relação ao caráter de Deus é o do bom pastor, né? E o bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas, né? Então, se a ovelha é desgarrada, se a ovelha foge, se a ovelha se perde, ele não é um pastor que vai ficar esperando ela voltar ou morrer para lá, né? Ele vai atrás, né? Então, ele vai ao resgate das suas ovelhas. Então, assim, eu tenho exemplos, eu tenho experiências assim atuais de jovens e adolescentes muito cheios de Deus, assim, que se Deus quiser, eles nunca vão precisar se afastar de Deus. Mas a gente não sabe as circunstâncias das vidas das pessoas. Então, eu tive uma adolescência muito conturbada, muito de insegurança dentro da minha família, de relação com os meus pais. E então eu tinha sempre uma espécie de uma revolta interna, assim, com relação à vida que eu tinha, com relação a certas injustiças que eu achava que eu vivia. Então, todo jovem ele tem um pouco desse senso de super-herói, assim, né? De indestrutível, de imbatível. Então, ele pode fazer o que ele quiser, que nada vai dar ruim, né? Então, assim, você acaba meio que querendo ser independente de Deus e de todo mundo, né? Foi quando você tem um pouco dessa rebeldia, assim. E eu tinha muito disso, assim. Eu não me conformava com a ideia de que eu não podia fazer o que eu queria fazer, né? Então, eu sou inteligente, eu sou forte o suficiente, eu sou capaz, então eu vou conseguir e vou lá fazer do meu jeito. E eu não preciso seguir regra nenhuma, eu não preciso de nem pai, nem mãe me dizendo o que fazer, muito menos Deus, né? E aí você começa a querer viver uma vida independente de Deus. E aí você vai quebrando a cara ao longo do caminho, né? E eu lembro que eu vivi um pouco nesse conflito, assim, com a ideia de que eu não queria saber mais de igreja, de que eu não ia pisar mais em igreja, que eu não ia querer saber mais disso. E Deus, assim, como quem tem uma experiência com Deus, de Deus real, de Deus vivo, não de um Deus de uma história de faz de conta, você sabe que Deus age, ele fala através de pessoas, ou ele mesmo, né? Deus é sobrenatural, Deus é real, né? Se você acredita em Deus, você também vai acreditar no diabo. Você vai acreditar que existe um mundo espiritual, que existem guerras, batalhas espirituais pela sua vida, que existe o bem, que existe o mal, né? E é muito mais fácil, muito mais confortante, tranquilo para a gente não acreditar em nada disso, né? É o que muita gente acaba se colocando nessa posição, né? Não existe o diabo, não existe o mal, isso é invenção de igreja, né? Eu falo isso, eu ouvi isso literalmente dito por pessoas, né? Tem quem escolha não acreditar em Deus, né? É uma escolha muito boa, às vezes, né? Por quê? Porque é uma vida muito simples. Se você não acredita no diabo, você não acredita em Deus e fica tudo bem, tudo depende só de você e fica mais tranquilo. Mas é real ainda assim, né? Então, uma hora você vai acabar experimentando, né? Então, assim, quando você acaba tendo o seu coração, o seu olhar aberto para essa realidade, não tem como você
passar despercebido, né? Uma hora você vai começar a ver sinais, você vai começar a ver as coisas acontecendo. Então, eu não posso simplesmente me omitir. Eu preciso tomar uma posição, né? Eu sou importante para Deus, você é importante para Deus. Deus quer o seu coração, Deus quer o seu compromisso com Ele, Deus quer a sua demonstração de amor por Ele. Então, você precisa ter compromisso, né? Você precisa ter formas de agir que vão satisfazer a Deus. Você precisa confrontar o inimigo de Deus que quer que você viva uma vida que vai lhe levar à destruição. Então, são escolhas que a gente acaba tendo que fazer. E no meu caso, nessa fase que eu vivi, uma das promessas de Deus era que eu ainda ia viver uma vida de serviço no reino, né, com a minha família. E houve um momento onde eu não acreditava de jeito nenhum que isso acontecesse, né, que aconteceria. Né, e quando eu menos espero, tudo conspira e corre para o lado de que eu formo uma família e essa minha família está no altar de Deus, está servindo e vive na igreja. E o lugar que eu dizia que eu nunca mais iria querer estar, eu passei a estar o tempo inteiro porque eu estava fotografando e estava ouvindo as palavras, as mensagens. E aí aquilo foi passando a ser natural e virou uma espécie de segunda casa, né? Um ambiente de convivência, de experiências positivas e negativas, mas ao ponto de lidar com pessoas, né? Mas lidando com o reino, lidando com Deus, é o melhor lugar para você estar. Né? E lembrando que o templo somos nós, né? Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos o templo e o culto em si, né? O sacrifício prestado, aquele perfume suave que sobe às narinas de Deus, somos nós. Né? Então, a gente precisa ser de uma forma que o agrade. E ele vai recompensar, ele vai fazer isso tudo valer a pena, né? Na sua vida, na sua família. Você vai ver a paz que você passa a sentir, você vai ver a paz que vai acontecer na sua própria casa, né? As coisas que, de repente, desafios que você já viveu, que você já viu, aquilo vai ser restaurado, vai ser superado, Deus vai tratar e você vai poder sorrir novamente em algum momento. E se ainda estiver ruim, vai ficar melhor de alguma forma, né?